Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Um bom começo de semana para todos. Hoje é segunda-feira, dia 24 de julho. Acompanhe com a gente que vai ser destaque nesta edição. Olha, as primeiras previsões nacionais ainda não é oficial, mas são de empresas de consultoria que atuam no Brasil, que começam a falar sobre como será a safra brasileira 2017-2018 para a soja e também para milho. Saiba nesta edição como o aumento na tributação dos impostos sobre os combustíveis pode refletir no custo do frete. Os ótimos resultados na lavoura de soja de um produtor lá no estado do Mato Grosso que trabalha com a integração lavoura-pecuária. E saiba ainda como está o andamento da colheita de café por todo o país. Mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. E o Agricultura BR começa essa edição falando a respeito de como que deve ser a próxima temporada, safra 2017-2018 para a soja. E olha só, previsões assim, fazendo um resumo em relação aos números apresentados por uma consultoria privada, é de haver uma ligeira queda para a produção brasileira, deve ter também elevação na área de produção, e se você tem aí uma equação que mostra produção menor e área um pouco maior, é porque a produtividade cai. Esses são os números que foram apresentados na última sexta-feira pelo Safras e Mercados, empresa de consultoria brasileira, e que destacamos agora. Vamos ver então os primeiros dados mostrando primeiramente a relação de produção de acordo com essa empresa. Aqui a produção da 16-17, estimada em 113.930.000 toneladas. Uma ligeira queda para 113.200.000 toneladas. Essa é a previsão de Safras e Mercados em relação à produção brasileira de soja. De acordo com a empresa de consultoria, o Brasil deve ter a maior área da história com destino à produção de soja. Então, observe, o Brasil vai subir um patamar muito forte, vai subir para mais de 35 milhões de hectares a sua área destinada à produção de oleaginosa. Veja só, oleaginosa ou a soja, aqui chegando aqui, comparativo com a 16-17, mostra tudo, né? Você observa que na 16-17 foram destinados 33.640.000 hectares para a produção de soja. A 17-18 deve alcançar 35.490.000 hectares. Portanto, um aumento significativo na ordem de 5% entre a safra 16-17 e a 17-18. Então, observou aí que, principalmente, safra de soja sobe muito. Nós temos aí um aumento bastante significativo, quase 2 milhões de hectares em relação à produção de soja. É mais ou menos o que aconteceu também com as áreas de produção norte-americanas entre a 16-17 e a 17-18, na qual 17-18 os americanos já estão com elas todas no chão, tá, em fase de desenvolvimento. Mas olha só, se nós temos uma área de produção maior e temos um efetivo esperado de produção menor, evidentemente a produtividade deve recuar. É o que estima Safras e Mercados. Nós trazemos aqui os dados, nós trazemos aqui a 16-17 com uma safra em que o clima ajudou demais nas principais regiões produtoras do país, nos principais estados produtores. Teve uma produção de 56,30 sacas por hectare. É bastante elevada a produtividade pela safra de soja no Brasil, deixa para trás os Estados Unidos com facilidade. 17-18, 53,41 sacas por hectare na média nacional. Então, recua um pouco aqui a produtividade no Brasil, entre 16-17 e 17-18, mas ainda assim mantém-se bastante elevada, de acordo com essa consultoria privada. Os produtores de soja do Brasil que ainda estão comercializando a sua produção da temporada 2016-17 têm encontrado nas últimas semanas um mercado que oscila bastante. A soja negociada na Bolsa de Chicago tem sido mexida principalmente por conta do clima nos Estados Unidos, já que o país já se encontra com a nova safra nos campos. Além disso, tem o dólar aqui no Brasil, que influencia diretamente na cotação da oleaginosa no país. O dólar também tem se movimentado bastante frente ao real nas últimas semanas. Isso impacta nos valores de negociação
da oleaginosa aqui no Brasil. Na última semana, as cotações nos portos do Brasil ficaram assim. Veja só, no Porto de Paranaguá, a segunda-feira da semana passada, dia 17 de julho, abriu pagando R$ 72 no valor de cada saca do grão. Na terça, dia 18, cotação ia para R$ 73,50. E no dia seguinte, quarta-feira, dia 19, voltava a recuar R$ 1 por saca, fechando o dia R$ 72,50. A quinta-feira, dia 20, registrou o valor de R$ 73,60 por cada saca de soja negociada no Porto Paranaense. E a sexta-feira fechou a semana com a cotação a R$ 72,50, registrando o acúmulo de 0,69% de alta no acumulado da semana. No Porto de Santos, a oscilação também aconteceu para a saca da soja na semana passada. Vamos rever então os preços, saber a quanto que o produtor negociou. Veja que a semana começava com o valor a R$ 72 a saca também. No dia seguinte, dia 18, ganhava 50 centavos, vinha para R$ 72,50. Quarta-feira, dia 19, caía para R$ 72 a saca. A quinta-feira registrou o mesmo valor, R$ 72, e fechou a semana no Porto de Santos, cotada a R$ 73 por saca. Porto de Santos, portanto, encerrando a semana com valores mais altos na comparação com o Porto de Paranaguá. Por falar em preços pelo Brasil, o Agricultura BR quis saber nas principais estados produtores de soja, qual foi a porcentagem de ganho, quais foram os estados que realmente ganharam mais com soja, ou o produtor rural teve uma proposta melhor nos últimos 30 dias, a contar desta segunda-feira, 24 de julho. Então, elaboramos um estudo que mostra como que foi o desempenho dos 5 principais estados produtores do país, e claro, a média nacional também, mas entre 24 de junho e 24 de julho. E aí chama a atenção que o estado do Mato Grosso, nesse período, foi aquele que teve a melhor proposta, né? Teve a melhor alta em relação aos 5 maiores produtores da soja em todo o Brasil. Vamos acompanhar então os destaques aqui, todos os estados. Consideramos a mínima e a máxima em cada um deles para chegar numa média estadual e aí sim calcular o que aconteceu entre uma data e outra em relação aos preços com a oleaginosa. Então aqui nós temos na cor verde os 5 principais produtores de soja do país, na cor vermelha a média nacional. Observe que aqui nós temos os valores que estão aparecendo no topo das colunas é em porcentagem, a porcentagem de alta para o período dos últimos 30 dias. Tivemos aqui no Mato Grosso do Sul valor agora encontrado de R$ 58,00 por saca de 60 quilos e uma alta nos últimos 30 dias de 3,56%. Então, Mato Grosso do Sul, entre os 5 maiores estados produtores do país, é o estado que tem o menor valor pela saca de 60 quilos. É importante lembrar que Mato Grosso do Sul tem toda uma questão tributária bem complicada em relação aos preços que a serem comercializados. Tem que ter o mesmo valor pago para a situação interna do que se tem para o valor de exportação, senão a tributação fica maior. Mato Grosso do Sul é bem complicado com relação a isso, 3,56% de alta no Mato Grosso do Sul em 30 dias. Já o Paraná, que teve valor médio agora alcançado de R$ 66,50, alta de 5,15% nesse estado no período considerado dos últimos 30 dias. Rio Grande do Sul, valor médio encontrado R$ 67,50 por saca de 60 quilos. A alta nos últimos 30 dias foi de 5,88%. Estado de Goiás. Goiás alcançou R$ 61,75 por saca de 60 quilos, uma alta de 7,39% para esse estado. E já o Mato Grosso, R$ 61,50 a saca de 60 quilos, bom valor no estado do Mato Grosso, que vem encontrando algumas situações para melhorar, né, tentar lidar com todos os problemas logísticos que há no estado, alcançou a maior alta entre os 5 maiores produtores de soja do Brasil. 7,41% de alta, muito próximo a Goiás, mas ainda supera com 7,41%. A média nacional, considerando os maiores estados, todos os estados produtores, ou os 10 maiores, ficou com R$ 63,05, alta nos últimos 30 dias de 5,34%. Destaques aqui do Agricultura BR, mostrando o que acontece com os valores da soja nos principais estados produtores do país.
E a gente fala agora sobre a soja dos Estados Unidos, maior país produtor do grão e o segundo maior em exportação, já que passou para trás. Brasil lidera essa lista agora. O último relatório de oferta e demanda divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe algumas diferenças, algumas alterações nas expectativas para a soja norte-americana em relação à temporada 16-17 e também a 2017-2018. A gente vai hoje rever esses números importantes para o mercado, já que trazem referências em relação ao volume de soja que o mundo vai ter daqui para frente na temporada futura, 17 e 18. A gente começa falando a respeito da expectativa de produção da soja dos Estados Unidos. O número que a gente vai mostrar agora são os últimos divulgados nesse relatório de julho. E a gente vai comentar a diferença na comparação com o mês de junho. A gente relembra, em primeiro lugar, que os Estados Unidos produziram na temporada 15-16 106.860.000 toneladas de soja. Para a temporada 16-17, o número traz o volume de 117.210.000 toneladas. Esse número já está confirmado, a safra foi consolidada como a maior do país, temporada passada para eles. Eles já se encontram agora na safra 2017-18 do grão. Soja está toda plantada já nos Estados Unidos, em fase de desenvolvimento. O clima por lá nessa época é muito importante, determinante para o potencial produtivo das lavouras. Esse último relatório do mês de julho, ele ampliou essa expectativa para a produção na 17-18. Aumentou em 140.000 toneladas, esperando agora, portanto, que a safra que se encontra nos campos resulte em 115.940.000 toneladas do grão. Olha, no que diz respeito às exportações de soja dos Estados Unidos, continua chamando a atenção a expectativa para a safra 2016-17. O país segue vendendo a sua produção dessa safra antiga e mês a mês o órgão vai ampliando essa expectativa de soja vendida. Apesar disso, o volume efetivamente já negociado já ultrapassa de longe a meta de exportação. A gente acompanha estes números agora na tela. Veja que na temporada 15-16 o país vendeu ao exterior 52.860.000 toneladas do grão. A coluna do meio mostra a temporada 16-17, que está em fase ainda de comercialização. A nova projeção do órgão é de que eles exportem 57.150.000 toneladas, um volume que cresceu bastante na comparação com os números divulgados em junho, que traziam a expectativa de 55.790.000 toneladas. Vale a gente lembrar que para a temporada 16-17, o país já vendeu mais de 60 milhões de toneladas do grão. Portanto, essa meta aí está defasada, ainda assim o órgão continua colocando o número abaixo do volume totalmente já efetivamente vendido. Em relação à temporada 17-18, a expectativa é de exportação maior de 58.510.000 toneladas. Para finalizar, a gente fala a respeito dos estoques de soja dos Estados Unidos. O quanto em volume do grão o país vai ter ao fim da nova temporada. Em relação à safra 16-17, que já finalizou por lá, os números foram revisados. A expectativa de estoques para 17-18 seguem mantidos na comparação com o mês passado. Revisando os números então, ao fim da safra 15-16, o país tinha em estoque 5.350.000 toneladas do grão. Para a temporada 16-17, houve um aumento, houve uma redução em 1.100.000 toneladas, trazendo para baixo a expectativa de volume de soja estocado para 11.170.000 toneladas. A redução aconteceu por conta da expectativa maior de exportação. Já em relação à temporada 17-18, o número segue mantido em 13.480.000 toneladas. Por aqui a Agricultura BR segue falando de Estados Unidos e agora falando um pouco a respeito da questão comercial, porque os norte-americanos vão vivendo um momento sazonal muito importante. O Golfo norte-americano recebeu 100% de elevação na chegada de navios a serem carregados com soja. Isso acontece neste momento, 100% comparado com o que aconteceu na última semana, né? Semana passada 100% de aumento comparado ao período exatamente
exatamente anterior, dobrando, portanto, a chegada de embarcações para saírem com soja. Isso ocorre principalmente por conta de uma elevação na competitividade da soja norte-americana. Como é que isso acontece? O dólar dos Estados Unidos, ele se desvalorizou até 8% até sexta-feira passada, frente às principais moedas do mundo. Isso deu mais competitividade para os produtos norte-americanos em linha geral, inclusive soja. Com isso, as vendas norte-americanas tiveram aí um levante, ficaram mais altas e com isso tendo também embarques mais fortes neste período. É uma sazonalidade em relação ao que vem acontecendo às embarcações e também acaba acontecendo ao mesmo tempo do que a queda do dólar para os norte-americanos. Um outro fator importante é que todo esse cenário fez com que o valor da soja no mercado interno dos Estados Unidos ficasse mais elevado. Soja subia na última semana, vamos saber como é que soja vem agora. Soja negociada em Chicago é o que nós destacamos agora. Temos hoje queda mais expressiva, inclusive para a soja norte-americana. Posição de agosto com recuo de 1,93%, 9 dólares 89 centos o bushel, perde o patamar de 10. Setembro também perde, vem com 1,97% de queda a 9 dólares 94 centos por bushel. Posição de novembro está precificada aqui a safra norte-americana a 10 dólares 2 centos por bushel. Hoje já perdeu cerca de 20 cents desde a abertura, com queda de 1,95%. Janeiro de 2018, 10 dólares 10 centos o bushel, queda de 1,94%. Eu lembro que hoje ainda teremos importantes levantamentos sendo apresentados. Um deles, o de acompanhamento de lavouras, que mostra como é que estava o desenvolvimento das lavouras norte-americanas, inclusive de soja, até esse último domingo. E há muita especulação em relação ao clima nos Estados Unidos dentro dos próximos períodos. É verão por lá e a expectativa até então é de temperaturas bastante elevadas. Essa situação pode trazer alguma preocupação em relação à safra da oleaginosa e também do milho, que se encontra nos campos. Vamos saber com a Nadiara, então, qual é a previsão do tempo para lá nos próximos dias. Olá, Nadiara, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesta semana, algumas áreas de instabilidade voltam a espalhar chuva forte aqui pelo meio oeste americano. Algumas localidades podem receber até altos volumes de água, especialmente entre a terça e a quarta-feira. Essa chuva, ela deve se espalhar sobre grande parte dos estados produtores, mas à medida que o tempo vai passando, a chuva se acumula mais aqui sobre a costa leste americana. E a partir da próxima semana, aí a chuva diminui bastante de intensidade sobre o meio oeste. Aqui nas áreas produtoras, a chuva será mais isolada e com baixo acumulado, do período que vai do dia 30 do mês de julho até o dia 3 do mês de agosto. No terceiro período, que vai do dia 4 até o dia 8 de agosto, a chuva volta a ficar mais abrangente, mas com baixo acumulado. Neste período deve chover algo em torno de 5 milímetros sobre as áreas produtoras, isso distribuído ao longo de 5 dias. Mesmo com essa condição de chuvas mais escassas a partir da próxima semana, o mês de agosto ainda promete ser mais úmido do que o normal sobre as áreas produtoras norte-americanas. Então, as condições ainda seguem favoráveis tanto para o desenvolvimento das lavouras de milho como para o desenvolvimento das lavouras de soja. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo aqui para o Brasil. Até já! Para que a gente continue falando a respeito dos Estados Unidos, se você viu a Nadiara dando as informações climáticas para as áreas de produção, soja e milho, vamos agora trazer um destaque do milho desta segunda-feira, do dia 24 de julho, isso porque exportadores privados informaram a venda na ordem de 135 mil toneladas de milho para entrega na temporada 2017-2018 para destinos não declarados. A gente confere aqui a informação, nós temos aqui as vendas avulsas de milho norte-americana, campanha 2017-2018 para os Estados Unidos, volume que foi vendido 135 mil toneladas, destino não foi declarado por esses exportadores privados. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais a respeito do assunto. Milho no cenário internacional, mas sempre que os norte-americanos eles comercializam acima de 200 mil toneladas para destinos não declarados, eles informam, e também os exportadores, quando vendem mais de 100 mil para não declarados, também declaram. É por isso que a gente tem essa confirmação do Departamento de Agricultura norte-americano neste momento.
Vamos saber agora como estão os negócios com milho na Bolsa de Chicago. Lembrando que há pouco a Nadiara comentava a respeito de chuvas no país que tem beneficiado as lavouras da nova temporada. Veja conosco que o milho vem em queda nesta segunda-feira, assim como cai a soja também. A posição de setembro cai 2,17%. Vem negociando milho a $3,71 mais 50 por bushel. Dezembro a $3,85 mais 25, queda também superior a 2%. E o milho para entrega em março do ano que vem também vem com baixa superior a 2%. Agora negociado já abaixo dos $4 por bushel a $3,96 por bushel. E veja ainda com a gente nesta edição como está o andamento da colheita de café pelo Brasil. A da variedade arábica tem encontrado problemas no campo. Ainda hoje você vai ver como que um produtor de soja do Mato Grosso encontrou uma produtividade muito maior, resultados melhores através da integração lavoura-pecuária. Assunto de logo mais aqui do Agricultura BR. Agricultura BR de volta, e eu lembro que se a segunda-feira começa com um cenário talvez um pouco complicado em relação ao mercado da soja, principalmente, esse último final de semana teve chuva nos Estados Unidos, a gente viu ali o reflexo sobre soja e milho em Chicago reduzindo, porque o impacto há uma previsão mesmo de ficar mais difícil o clima nos Estados Unidos, isso a médio prazo, mas como caiu uma chuva aí nesse final de semana, os negócios reagiram em queda. Em relação à moeda norte-americana, o ambiente internacional faz com que ela recue. Como não há tanta movimentação política e toda a situação de pressão que há sobre o Brasil, o dólar recua também. Dólar que na sexta-feira já caía, hoje cai mais um pouco, já vem abaixo de 3,14 nesse momento, R$ 3,13 mais 9 para o dólar comercial, referência no Brasil, ligeira queda de 0,12% para a moeda norte-americana no país. A colheita da safra 2017 de café do Brasil está em andamento e tem sido beneficiada pelo clima seco no país nas últimas semanas. De acordo com a consultoria Safras e Mercado, a área em produção que já foi colhida representa 65% até a última terça-feira, dia 18 de julho. Na comparação com os anos anteriores, ela segue na linha. No ano passado, por exemplo, nessa mesma época do ano, 64% da safra já havia sido colhida. De acordo com a consultoria, o clima seco propiciou, portanto, maior volume de café ofertado no Brasil. Levando em consideração o volume do grão que o Brasil deve colher nesta safra, no levantamento da consultoria Safras e Mercado, o total colhido até o momento representa cerca de 33.350.000 sacas de 60 quilos do grão. A produção esperada, de acordo com Safras e Mercado, é de 51.100.000 sacas de 60 quilos. Um volume bem maior na comparação com o que estimam outros órgãos e entidades ligadas ao setor, que esperam, por exemplo, cerca de 45 a 46 milhões de sacas do grão. Olha, a safra de café arábica está com os trabalhos adiantados na comparação com o visto nas temporadas anteriores. Já a colheita de Conilon, essa está um pouquinho atrasada. Porém, o volume, a qualidade do grão que vem sendo colhido é positiva no caso do grão Conilon. Vamos acompanhar na tela, então, a porcentagem da safra de cada uma das variedades colhida até o momento. A de arábica representa 57% da safra e a de Conilon, 93%. Em relação à safra de café arábica, os produtores estão fazendo algumas queixas.
Uma delas diz respeito à safra miúda, em especial no sul de Minas e também no estado de São Paulo. Esse volume de safra menor já era esperado devido ao ano de bienalidade negativa. Em algumas regiões de Minas Gerais, em especial no sul do estado, há o registro de broca do café. Um outro problema que os cafeicultores de arábica têm registrado é a situação de lotes de bebidas mais fracas e também de grão de café chuvado, colhidos estes na zona da Mata Mineira e também no estado paranaense. No que diz respeito à safra de Conilon, aí sim a qualidade dos grãos tem sido boa, em especial em relação ao tamanho, que estão maiores neste ano na comparação com o ano anterior. Logo mais informações sobre o café aqui no Agricultura BR. E a gente fica sabendo agora como está o mercado de café arábica aqui no Brasil. Você vai acompanhar com a gente valores de referência para importantes regiões produtoras. A gente começa mostrando o sul de Minas Gerais, maior região produtora da variedade arábica aqui no Brasil. Veja o que aconteceu nos últimos 60 dias em relação aos valores de mercado. Há um recuo superior a 1%, comparando a data atual, 24 de julho, até dia 23 de maio. Lá atrás, há 2 meses, cotação da saca de 60 quilos do grão era de R$ 470 no sul de Minas. No dia 13 de junho já caía para R$ 465, fechando no dia 22 do mês ainda mais baixo, a R$ 450 a saca. Mês de julho começou anotando altas para o café aqui no Brasil. No sul de Minas, no dia 5, cotação da saca era de R$ 470. E na data atual, 24 do mês, vem para R$ 465 a saca do grão. Vamos agora acompanhar como estão as cotações na região produtora de São Paulo, que é de Altamogiana. Veja comigo na tela o que aconteceu nos últimos 60 dias por lá. No dia 23 de maio, cotação do arábica era de R$ 460 a saca. No dia 22 do mês seguinte, o mês de junho, caía para 440 e julho começava a recuperar, assim como em outras regiões produtoras. Em Mogiana, São Paulo, cotação da saca de café arábica fechava no dia 3 de julho a R$ 465. Na data atual, vem um pouquinho mais elevada para R$ 470 a saca. O estado de São Paulo tem pago um valor um pouco inferior a essas cotações que a gente viu aqui. Vamos acompanhar como está o indicador do arábica no estado de São Paulo, agora de acordo com o CPEA. Veja conosco na sua tela, cotação está na casa dos R$ 455. Os valores também se recuperaram agora neste mês de julho, fechando na data da última sexta-feira, dia 21 do mês, a R$ 455,84 a saca. Esta cotação que você vê na tela é do arábica tipo 6, classificação bebida dura para melhor. E para fechar, a gente dá uma olhadinha agora no mercado futuro do café arábica, mas no cenário internacional. É o grão negociado na Bolsa de Nova York, que é a referência mundial para esta commodity e que, por ser o Brasil o maior produtor do grão do mundo, toma como base o que acontece com a safra por aqui. Vamos acompanhar na tela, então, que hoje o arábica vem caindo, cai mais de 1% na Bolsa norte-americana. Café para entrega em setembro, que é o mês de referência para o Brasil, já que é quando há a maior entrada da safra do grão, vem cotado a $1,35 mais 10 por libra-peso. Essa cotação cai mais de 1% agora. Posição de dezembro opera $1,38 mais 65 por libra-peso. Março, $1,42 mais 10 e a posição de maio também cai mais de 1% agora, vem cotada a $1,44 mais 35 por libra-peso.
Seguimos vendo o mercado de café no Brasil, mas agora mudando a variedade. A gente fala sobre o café Conilon, ou também chamado de Robusta. Vamos acompanhar então como que o mercado vem negociando essa safra de Conilon, que neste ano se recupera de uma safra muito prejudicada no ciclo passado por conta do clima seco no estado do Espírito Santo. Safra este ano tem a colheita andando um pouquinho atrasada, como a gente vinha há pouco, chega próxima a 93% da safra, mas a qualidade dos grãos tem sido positiva. A gente vai ver agora os preços, então, a quanto que o cafeicultor tem negociado a sua produção. Veja que, tomando como base o acumulado dos últimos 2 meses, há uma certa estabilidade acontecendo de acordo com a apuração da Rural Business. Veja que o valor nesta última sexta-feira, 24 de julho, fechou a R$ 410 a saca. Nestes últimos 60 dias, houve alguma oscilação acontecendo, sendo a queda mais expressiva anotada no dia 27 de junho, R$ 395. Julho começou recuperando valores para o Conilon aqui no Brasil, assim como o da variedade arábica. Portanto, valores aí para o estado do Espírito Santo. A gente acompanha agora uma outra cotação que também traz valor de referência para o Espírito Santo, mas esta é apurada pelo CPEA. Vamos acompanhar na tela, então, o que aconteceu nos últimos dias por lá. Foi elevação também, mercado operando com oscilação positiva para o indicador do café Conilon. A última sexta-feira, dia 21 de julho, registrou o preço de R$ 413,05 pela saca de 60 quilos do grão, considerando café Conilon tipo 6, peneira 13 acima. No acumulado dos últimos dias deste mês de julho, ou melhor dizendo, do dia 1º de julho até o dia 21, há uma oscilação positiva acontecendo, alta de cerca de 1,5%. A gente acompanha agora o mercado futuro do Conilon, tomando como base, desta vez, o cenário na Bolsa de Londres. Acompanhe comigo na sua tela, então, o indicador do mercado futuro, operando em queda no dia de hoje, assim como o café arábica. A queda é bem inferior, ela é leve, mas ainda assim em campo negativo. Café Robusta, negociado na Bolsa de Londres para entrega em julho, vem agora cotado a $2.160 por tonelada. A posição de setembro vem a $2.132, com queda superior a 0,5%. A baixa é a mesma para a posição de novembro deste ano, que cai agora 0,51% e é cotada a $2.114 a tonelada. Enquanto isso, a posição de janeiro do ano que vem também vem com baixa parecida, cotada a $2.090 por cada tonelada. E eu falo agora da enquete que o Agricultura BR tem feito aos produtores rurais de todo o país e que ficou em vigor até a última sexta-feira. Falava a respeito da pecuária do Brasil e o que o telespectador achava a respeito do futuro da indústria frigorífica do país. Tantos escândalos recentes envolvendo a JBS, maior indústria frigorífica do mundo, mexeram demais no bolso do pecuarista do Brasil. E o programa quis saber a sua opinião em relação ao que pensa dessa situação toda e como isso pode impactar no setor brasileiro. A gente lê agora mais uma resposta de vários telespectadores que trouxeram a sua opinião para o programa. Acompanhe conosco na sua tela a opinião do José Luiz. Ele diz o seguinte: sobre a JBS, eu acho que deveria sair do mercado, deixando novamente espaço para os frigoríficos pequenos e médios voltarem a crescer. Está aí a opinião do José Luiz, que é inclusive de muita gente, falando a respeito desse monopólio criado pela JBS. Obrigada, José Luiz, pela sua participação. E por aqui eu falo agora sobre uma nova enquete que o programa está lançando para você de todo o Brasil. Já no que diz respeito à safra 2017-18 de grãos do país. Você, produtor rural, já está pensando na futura temporada? Por várias regiões do Brasil, o produtor está com o campo sem a soja no período de vazio sanitário, mas já fazendo a compra de insumos e fazendo os cálculos para essa nova etapa. A gente quer saber de você, produtor rural, então,
Qual a sua expectativa para a safra 2017-18? Responde para a gente pelo WhatsApp, o número é o 67996562266. Conta para a gente o que você está pensando a respeito de área, a respeito da produtividade, sobre as expectativas do país para esta nova safra do grão. Já já a gente volta com mais informações para o agronegócio do Brasil, trazendo em destaque como fica o clima no país nos próximos dias. Não sai daí, voltamos já! A Agricultura BR de volta, por aqui é hora de falar sobre o clima em todo o país. O tempo está seco na maior parte do Brasil e isso tem beneficiado as atividades de colheita, em especial a colheita do milho na região centro-oeste do país, que segue a todo vapor. Vamos saber agora com a Nadiara como fica o tempo nos próximos dias. Acompanhe os destaques dentro do quadro Agroclima. Agroclima. Oferecimento Santa Helena. As melhores sementes de milho para grãos e silagem. Esta semana está começando com tempo firme em grande parte do Brasil e com grande amplitude da temperatura. Ou seja, apesar das madrugadas frias, as tardes ficam cada vez mais quentes, por causa principalmente da baixa umidade relativa do ar. Agora, ao longo desta semana, nada muda. A chuva continua concentrada aqui sobre a costa leste do Nordeste, algumas áreas do Espírito Santo e principalmente no extremo norte do Brasil, onde estão previstos maiores volumes de água até o próximo dia 29 agora deste mês. No entanto, nas demais regiões teremos o predomínio do tempo firme e também baixos níveis de umidade relativa do ar no período da tarde. Isso provoca a maior amplitude da temperatura. Pela manhã ainda faz frio, principalmente nas áreas serranas, aqui do sul e do sudeste. Nas demais áreas, temperaturas um pouco mais amenas. E as tardes é que ficam um pouco mais quentes, principalmente aqui na área central, norte e nordeste do Brasil. As temperaturas chegam a ultrapassar 35 graus em algumas cidades. E mesmo no sul e no sudeste, as temperaturas variam em torno dos 26 até 28 graus em algumas localidades. Ao longo da próxima semana, a situação não deve mudar muito. Tem previsão para o retorno das chuvas aqui para algumas áreas do sul do Brasil, principalmente no estado gaúcho. A chuva será mais abrangente, mas o volume de água não será tão expressivo. Essa chuva ela até ameniza um pouco as temperaturas máximas, mas não há previsão para a entrada de uma onda de ar tão frio ao longo desses próximos 10 dias. Vai continuar chovendo sobre a faixa leste do Nordeste, extremo norte do Brasil e ainda tempo bastante seco sobre toda a área central. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! O clima favorável às atividades de colheita do milho tem feito com que cada vez mais o cereal esteja disponível no mercado. A situação só confirma a super safra do grão do país e faz os valores caírem por todo o território nacional. A gente mostra agora o indicador, ou seja, o preço que está sendo pago pela saca do milho na região centro-oeste do Brasil, que tem recentemente sido beneficiada com os leilões da Conab de apoio à comercialização do cereal. Já já a gente fala mais desse assunto, vamos agora aos preços então, né? A gente começa mostrando o indicador do milho no estado de Goiás e o que aconteceu no último mês. Veja que houve um recuo superior a 5%, já que o valor da saca caiu R$ 1,00 em 30 dias. No dia 23 de junho, cotação média estadual era de R$ 18,75 a saca. Julho começava com um recuo vindo para R$ 18,25, patamar que se manteve até o dia 11 do mês. Dia 17, houve uma nova queda. Cotação vinha já para casa dos R$ 17,00 a saca, encerrando o dia R$ 17,75. Nesta segunda-feira, dia 24 de julho, cotação vem também a R$ 17,75. Mato Grosso do Sul tem registrado perdas também para a saca do milho e de uma maneira ainda mais intensa. Safra de milho do estado deve passar de 9.180.000 toneladas e isso pressiona demais os valores no cenário estadual. A gente acompanha que nos últimos 30 dias o recuo para o estado foi superior a 12%. Lá atrás, no dia 23 de junho, cotação era de R$ 18,25 a saca. Caía para R$ 17,25 no dia 3 de julho, para R$ 17,00 no dia 10 do mês e para R$ 15,50 no dia 20, quinta-feira da semana passada.
Esta semana começa com um leve aumento para a saca do milho em Mato Grosso do Sul, mas que não muda muito. Cotação da saca vem a R$ 16,00 neste início de semana. Portanto, um recuo de R$ 2,25 por saca em apenas um mês. Vamos agora ao estado do Mato Grosso, que também tem valores bem pressionados para a saca de 60 quilos do cereal. Vamos aos números então e o que aconteceu por lá nos últimos 30 dias. Queda é de 5,08%. Valores no dia 23 de junho estavam em R$ 14,75 a saca. Vieram para R$ 14,25 no dia 4 de julho e para R$ 13,75 no dia 6 do mês. Na última semana, 2 semanas atrás, a cotação reagiu um pouquinho, fechando no dia 13 a R$ 14,00 a saca. E esta semana abre também neste patamar a R$ 14,00 pela saca de 60 quilos do grão. E o estado do Mato Grosso lidera o ritmo de colheita da safra de milho no país. Colheu até a última semana cerca de 75% da área total em produção, portanto, falta apenas um quarto da safra para ser retirada dos campos. O clima tem favorecido as atividades de colheita no estado do Mato Grosso. A gente acompanha o ritmo, a evolução semana a semana. Veja que no dia 7 de julho, a área colhida representava 42% do total plantado. Uma semana depois, já chegava a 62% e nesta última sexta-feira, dia 21 de julho, alcançando 75% de toda a área plantada. Dos cerca de 29 milhões e meio de toneladas esperados para serem colhidos nesta temporada, estima-se que cerca de 22 milhões já estejam fora dos campos. Falamos agora sobre as expectativas para a produção de milho para o Brasil. Na temporada 2017-2018, nós tivemos a divulgação por parte de uma consultoria privada, Safras e Mercado, que acredita numa safra nova, muito parecida com essa safra brasileira 16-17, de acordo com os números oficiais, que apontam entre 93 e 94 milhões de toneladas. Safras e Mercados acredita que a 17-18 deva haver na casa de 93 milhões e 800 mil toneladas. É o que você confere comigo agora. Nós temos aqui a tela, temporada 17-18, volume esperado por essa empresa de 93 milhões e 800 mil toneladas. Em relação à área a ser ocupada com milho, deve haver um recuo. Como o produtor acabou impactado pelos valores menores de uma super safra causado pelo peso que essa safra teve, a 16-17, deve haver um recuo. Safras e Mercado projeta queda de 11,40% nas áreas ocupadas com milho em todo o país. Veja comigo aqui, milho aqui, a ocupação na 16-17, 18 milhões 210 mil hectares, 17-18, 16 milhões 350 mil hectares, de acordo com Safras e Mercados, em dados que foram apresentados na última sexta-feira. Vamos agora acompanhar o mercado futuro do milho aqui no Brasil. De olho então na tela, a gente vê como que o cereal é negociado para entrega lá na frente na Bolsa Paulista. Veja que as operações hoje vêm em movimento de baixa na comparação com o fechamento da semana passada. Milho para entrega em setembro deste ano tem o maior volume de contratos negociados, são acima de 2 mil, é a posição que traz alguma referência de mercado. Setembro, então, está pagando R$ 26,00 no valor de cada saca de 60 quilos do grão. Essa posição perde hoje 1,10%. Novembro opera R$ 28,20 a saca, com leve baixa de 0,14%. Milho negociado hoje para entrega em janeiro também vem a R$ 28,20, com queda de 1,43%. E a posição de março do ano que vem também já negocia o cereal e ele vem a R$ 30,00 a saca. Alta para essa posição é superior a 1% na comparação com os últimos negócios para este contrato.
Durante essa edição da Agricultura BR, você já viu 2 levantamentos importantes sobre como que deve ser a safra brasileira na temporada 17-18 para soja e milho, e a gente quer saber a sua opinião. Qual que é a sua expectativa? Como que será o seu investimento? É a pergunta da semana aqui no Agricultura BR. Então vamos ver aqui a enquete da semana. Produtor, qual a sua expectativa para a safra 17-18? E aqui você pode responder nos mais variados temas dessa safra, em relação a investimento, em relação a custo, em relação a vendas, aquilo que você está pensando para a próxima temporada. Você responde no nosso WhatsApp, 67996562266, 67996562266, é o número do WhatsApp aqui do Agricultura BR. E a gente vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco você fica sabendo de mais uma medida feita pelo Ministério da Agricultura para desburocratizar o setor agrícola do país. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada no que está acontecendo em relação a importantes eventos da agricultura brasileira pelo país. Daqui a pouco vamos até o Mato Grosso, em Cuiabá, que a ProSoja de lá está fazendo um evento importante neste momento. Vamos para o intervalo e voltamos já. Por aqui a Agricultura BR segue destacando o que vem acontecendo na agricultura nacional. Neste momento, em Cuiabá, a ProSoja do Estado promove um evento que já recebeu o pessoal da Embrapa, pesquisadores. Vamos saber o que está acontecendo por lá. É uma transmissão que está acontecendo pela internet. Vamos saber o que está acontecendo nesse momento lá na sede da ProSoja. O pessoal está transmitindo pela internet. Vamos ver se a gente consegue ouvir o palestrante neste momento que está na ProSoja. Não mexo com genética, não mexo com variedade, não mexo com boi, com leite, a gente mexe com o território. Nosso objeto é o território nacional, o território da agricultura. A gente estuda o espaço da agricultura. E nesse espaço a gente tem 3 caixinhas, a gente faz trabalhos de inteligência territorial, gestão territorial e monitoramento territorial. Então é um centro pequeno, um pequeno polegar da Embrapa, um dos menores centros. O Marcos Montes já foi lá, conhece o nosso trabalho, todos são convidados quando estiver em Campinas, passar lá, tomar um café com a gente. É um centro voltado para monitorar a agricultura brasileira. É uma agricultura muito dinâmica, muito dinâmica. Se você depender dos dados do censo, você fica para trás. Tá? A gente trabalha com muita imagem. Estamos ouvindo ali o pessoal falando lá no meeting, o meeting promovido pela AproSoja do estado do Mato Grosso. Neste momento acontece em Cuiabá. É uma transmissão pela internet, mas você observa que reúne produtores rurais, também pesquisadores que estão presentes para discutir a produção agrícola do país. E o Ministério da Agricultura, ele eliminou mais um processo de importação de produtos agrotóxicos pelo Brasil. Então, ele simplificou essa operação. A pasta publicou no Diário Oficial da União, na última sexta-feira, dia 21 de julho, essa medida que elimina a exigência do produtor pedir a licença prévia ao Ministério da Agricultura para trazer o produto ao Brasil. Anteriormente, ele precisava fazer isso, pedir essa licença à pasta. Hoje em dia, o que vai ser feito apenas é a conferência deste produto nos portos e também nos postos alfandegários pelo país, nas fronteiras do Brasil. De acordo com o Ministério da Agricultura, essa medida é segura, uma vez que depois de anos de análise não houve nenhuma reclamação em relação à mercadoria importada. A nova medida faz parte do programa AgroMais, que visa simplificar e modernizar os processos do setor agropecuário do país. Já no sul do Brasil, o tempo mais seco já deixa bastante preocupado produtores de trigo que, se no começo dessa safra de inverno, sofriam um pouco com a questão mais chuvosa, agora é o tempo seco que tem preocupado os produtores. A Nadiara Pereira mostra agora como é que está a situação climática, a umidade de solo e previsão para os próximos períodos. No sul do Brasil, a umidade do solo vem caindo nos últimos períodos, mesmo com a passagem de uma frente fria na última semana. O nível de umidade no solo é mais baixo aqui do noroeste gaúcho até o norte paranaense. Isso já preocupa alguns produtores de trigo que estão com as lavouras em fase de desenvolvimento. Agora, para os próximos dias, a tendência de predomínio do tempo seco em quase toda a região sul do Brasil deve voltar a chover apenas no extremo sul gaúcho, mas é uma chuva de baixo acumulado que não consegue avançar pelo interior da região
E além do tempo mais seco, a temperatura segue em elevação. Isso deve provocar declínio maior da umidade no solo ao longo dos próximos dias. No interior gaúcho, a máxima chega até os 26 graus. Aqui no noroeste gaúcho, região que já está com níveis mais baixos de umidade no solo, a temperatura máxima chega aos 28 graus. E no oeste paranaense e norte do mesmo estado, a temperatura varia dos 27 aos 28 graus. No decorrer da próxima semana vai voltar a chover sobre o sul do Brasil, mas é uma chuva de baixo volume acumulado. Além disso, a chuva não deve ser totalmente abrangente. Aqui sobre o norte do Paraná, o tempo ainda vai continuar mais seco nesses próximos 10 dias. Neste período, a temperatura cai um pouco em algumas áreas aqui da faixa leste, mas em grande parte do sul do Brasil, as temperaturas máximas ainda seguem acima dos 25 graus. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E essa safra de trigo que caminha com dificuldades nas lavouras do sul do país, de uma temporada que já deve ser menor na comparação com o ciclo passado, por conta de uma área investida também em menor quantidade, faz a cotação do cereal subir pelo Brasil. É o que a gente tem visto nas últimas semanas, tanto no Paraná quanto no Rio Grande do Sul. Menos trigo que deve chegar ao mercado traz os valores para cima. A gente acompanha agora o que aconteceu nos últimos dias no estado do Paraná para o trigo tipo pão ou melhorador. Houve novas elevações, a semana encerrou com a cotação da tonelada a R$ 670,72. No acumulado deste mês de julho, cotação do trigo, pão melhorador no Paraná já subiu 4,20%. No estado gaúcho, a alta é ainda maior, chega a 8%. No início do mês, a cotação da tonelada do trigo tipo brando subiu com bastante intensidade. Hoje em dia, se estabilizou, parece ter encontrado um novo patamar de preços, não tem registrado ganhos expressivos, mas mantém essa alta acumulada já de 8%. Vamos acompanhar na tela agora. Veja comigo, o trigo tipo brando encerrando a semana passada no estado gaúcho a R$ 648,52. Valores, portanto, atualizados pelo CPEA nesta última semana. Vamos agora à referência internacional do cereal ao trigo negociado na Bolsa de Chicago, que você acompanha agora com a gente aqui no Agricultura BR. Veja conosco, então, os negócios para o trigo, hoje operando também em queda, assim como vem a soja e também o milho na Bolsa de Chicago. Os negócios caem na Bolsa norte-americana, o clima nos Estados Unidos tem sido melhor nos últimos dias para a nova safra de grãos. A posição de setembro vem a $4,91 mais 25 por bushel, com queda de 1,60%. Trigo para entrega em dezembro vem a $5,15 mais 25, baixa de 1,38%. Negócios para março do ano que vem caem 1,24%, vem a $5,36 mais 25 e a posição de maio a $5,47 mais 50 por bushel, queda de 0,99% para essa posição. Negócios agora para o mercado do arroz. Você acompanha aqui com a gente no programa. Preço da saca de 50 quilos do arroz em casca tem operado dentro da casa dos R$ 40 nos últimos dias no estado gaúcho. Veja o que aconteceu na semana passada. Saca oscilou entre R$ 40,12, foi até R$ 40,35 na quinta-feira, dia 20, e encerrou a semana cotada a R$ 40,16 a saca. Neste mês de julho, os negócios vêm com operação mais negativa, mas oscilando bastante ao longo do mês. No acumulado, vem com queda de 0,82%. E atenção, agricultor brasileiro, produtor rural, você vai acompanhar agora informações importantes nesse recado que o Adriano Edival traz aqui no Agricultura BR. Ser produtor rural requer muito trabalho duro, não é mesmo? Acordar cedo, cuidar de todos os detalhes, lidar com muita gente, enfim, não é fácil.
A Caixa sabe disso e oferece o crédito de custeio para dar uma força na hora de pagar tudo aquilo que o seu empreendimento precisa. São ótimas taxas de até 8,5%, que você pode pagar com tranquilidade e se dedicar ao que mais importa, a sua produção. Conte com a Caixa para custear os insumos que você precisa para continuar produzindo. Procure um gerente e conheça nossas condições. Crédito Rural Caixa, o melhor parceiro do seu agronegócio. Tá certo, recado dado. Por aqui, o Agricultura BR vai agora para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente fala de um assunto recente da semana passada que chama muito a atenção: a elevação na tributação sobre os combustíveis e como isso deve impactar o custo com transporte para o setor agropecuário do país. Nós voltamos em instantes. Na última semana, o governo federal aumentou a alíquota sobre os impostos PIS e COFINS nos combustíveis no país. A tributação aumentou em mais de 100% para a gasolina e em mais de 80% para o diesel. Reveja os números com a gente na tela, então. Veja que em relação ao imposto PIS/COFINS sobre a gasolina, a tributação anterior era de 38 centavos por litro. Já os valores aumentaram para 79 centavos por litro na última sexta-feira, dia 21 de julho. A variação foi de 41 centavos a mais no tributo para a gasolina, o que responde a 107,6% de elevação. Já o imposto do PIS/COFINS sobre o diesel saiu de 24 centavos por litro para 46 centavos por litro, elevação de 21 centavos neste imposto, o equivalente a 86%. E sobre o etanol, para o distribuidor, não existia essa tributação e agora ela passa a ser de 20 centavos por cada litro. Essa medida foi tomada porque o governo estava tendo baixa arrecadação e ela visa, portanto, ajudar o governo a atingir a sua meta fiscal. Olha, o aumento no custo da gasolina, do diesel principalmente, vai refletir em custos maiores no transporte de grãos e outros produtos agrícolas e agropecuários para o Brasil. De acordo com a Confederação Nacional do Transporte, isso deve causar um aumento de 2,5% no custo do transporte rodoviário, sendo impactado primeiramente e já nos próximos dias com o frete pelo país, que deve ser repassado aos consumidores de produtos alimentícios e outros produtos ao longo dos próximos períodos. A Confederação Nacional da Agricultura, ela considerou a elevação no pior momento para o setor de transportes do Brasil. A única União da Indústria da Cana-de-Açúcar também se manifestou contrária a essa elevação. A entidade diz que entende a necessidade do governo em fazer essa medida para levantar a arrecadação, mas ela defende que isso não poderia acontecer para o etanol, um produto que está com baixa competitividade frente à gasolina. E essa medida não favorece em nada também, de acordo com a Única, para a elevação do consumo de combustíveis renováveis pelo país. O produtor brasileiro aprendeu a produzir soja. Hoje nós produzimos soja do Rio Grande do Sul até Roraima. Temos soja, nesse momento, se preparando para colher soja no hemisfério norte, que é Roraima. Então, ou seja, o Brasil tem tudo para aumentar. Nós temos um estoque de terra que pode ser usado para a ampliação da produção de soja, que são as pastagens degradadas. E você tem em todos os estados da federação isso, em maior ou menor quantidade. No Centro-Oeste, então, você tem um volume muito grande de áreas que podem ser incorporadas ao processo. A grande dificuldade que nós vamos enfrentar, e que o senhor e a senhora que produzem soja, os 220 mil produtores brasileiros de soja, é a questão da rentabilidade. Esse sim, você vem com o aumento dos custos da produção de soja. Hoje nós estamos falando em 2.900, 2.800, depende da região, por hectare. Isso é um valor alto.
Se você considerar a média brasileira de soja, em anos normais, 50, 51 sacos por hectare, esse ano foi um ano muito bom, aumentou a média, foi para 53, 54, mas a média é 51, 52. Então, quando você olha isso, você tem que ter rentabilidade. A soja, 65% dela é exportada, seja na forma de grão, de farelo ou de óleo. Então, o que acontece? Nós temos que ver o preço que está no porto e trazer o preço até a região produtora. Nós estamos vendo hoje preços no Mato Grosso, 54, 55, preços para o ano que vem, pouco acima disso. Então, você tem uma margem muito estreita para o produtor. Então, qual é o dever de casa do produtor? Primeiro, ele tem que aumentar a produtividade, tem que tirar. Você tem algumas áreas da fazenda que provoca uma queda na produtividade, ele tem que achar um jeito. Ou ele deixa com pastagem mais 2, 3 anos para melhorar as qualidades físico-químicas do solo, ou ele vai verificar aonde que está o gargalo, ele tem que aumentar a produtividade dele. Segundo, alguns itens estão pesando muito na formação de custo. Exemplo, questão de defensivos. Nós estamos falando em 800, 900 reais por hectare entre herbicida, fungicida, inseticida, etc. Cerca de um terço, quase um terço do custo de um hectare. Do hectare é hoje defensivo. Então, o que está acontecendo aí? Você tem que voltar ao modelo antigo do MIP, Manejo Integrado de Pragas. Ou seja, você procurar usar os inimigos naturais como aliados, como parceiros, não usar produtos que acabem com todos os insetos benéficos e não benéficos. Tem que ter um cuidado especial com isso. Tem que ter um cuidado em termos de não deixar ficar plantas tiguera na lavoura que possam manter serem portadores do ferrugem da soja e outras doenças fúngicas. Tem que se preocupar com uma adubação equilibrada, tem que se preocupar com alternativas que possam aumentar a resistência das plantas. Ou seja, é um dever de casa, a pesquisa tem que fazer isso também e levar essa informação para o produtor. E tem que brigar na área pós-porteira. A entrevista com João Pedro Cuti Dias, ele comentando essa expectativa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico junto com a FAO, que aponta para uma questão até que é um pouco óbvia, né, de que o Brasil vai ser um produtor de soja superior, vai ter uma produção de soja superior ao dos Estados Unidos até 2026. A produtividade brasileira já é superior à norte-americana. Por aqui falamos sobre clima, isso porque no oeste ali da região nordeste do país e também parte da região norte tem tido chuvas um pouco mais intensas. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira como é que fica o clima para as duas regiões. As chuvas mais fortes que têm atingido o Brasil nesses últimos períodos se concentram principalmente na faixa leste do Nordeste e no extremo norte do Brasil. Aqui no leste nordestino, o nível de umidade no solo é bastante elevado e beneficia algumas áreas produtoras de grãos do recôncavo baiano, de cacau do sul da Bahia e áreas produtoras também de cana-de-açúcar que vinha enfrentando um período longo de estiagem. No extremo norte do Brasil, a chuva também beneficia áreas produtoras, especialmente do estado de Roraima, que tem um calendário agrícola igual dos Estados Unidos. Então, essa chuva mantém o nível de umidade no solo bastante elevado, especialmente nas lavouras de soja do estado. Agora, nesta área vermelha do mapa, como é normal desta época do ano, o tempo seco tem predominado e tem provocado cada vez mais um déficit hídrico, especialmente no sertão nordestino. Ao longo dos próximos dias, não tem previsão de mudança no padrão de chuva sobre as regiões norte e nordeste. Vai continuar chovendo de forma mais intensa entre o norte do Amazonas e Roraima, onde tem previsão de 50 milímetros nesses próximos 5 dias. E vai chover forte também aqui em áreas litorâneas do Nordeste, principalmente no litoral da Bahia. No decorrer do próximo período, a mesma condição, chuvas concentradas aqui sobre a faixa leste do Nordeste, que até avança um pouco mais pelo interior da Bahia, atingindo boa parte do recôncavo baiano, e chuvas ainda sobre a faixa norte da região norte, especialmente entre o norte do Amazonas e o interior do Amapá. A mesma condição continua pelo menos até o dia 8 de agosto. A chuva até se espalha um pouco mais pelo interior do Amazonas, mas com baixo acumulado. Por enquanto, a chuva mais forte se concentra sobre o interior de Roraima, onde deve chover pelo menos 30 milímetros em 5 dias. E chove também em quase todas as áreas litorâneas do Nordeste, com maiores volumes entre o litoral da Bahia e do Rio Grande do Norte. Hoje eu encerro por aqui minha participação e eu volto amanhã com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até lá!
Agora sim, a gente fala sobre soja. No estado do Mato Grosso, um produtor rural tem tido produtividade bastante elevada nas suas lavouras por fazer a rotação de outras culturas junto com a sua lavoura. Quem mostra esse resultado para a gente é Valdir Pacheco. A massa por cima da terra. O produtor rural Ovo de Galina integra lavoura e pecuária já há um bom tempo e descobriu que os benefícios do consórcio rotacionado com braquiária para a cobertura do solo é a melhor forma para aumentar a produtividade na lavoura de soja. O produtor já comprovou que, além deste importante ganho, existem outros benefícios. O sistema radicular da rosesiense é bem profundo, por isso que ela está verde, que se ela estivesse bem superficial, com a seca agora ela estaria seca. Então, quando ela vai dessecar ela, ou também depois apodrecer e as raízes formar matéria orgânica, vai formar aquelas galerias e por lá entra melhores as raízes do soja também, lá naquelas galerias antigas da rosesiense. E a água também, né? E a água, com chuva maior, pluviômetro, vamos falar assim, uma quantidade maior, ela tem condições do solo absorver melhor a quantidade de chuva. Aqui na Fazenda Agrolina nós temos 2 exemplos de cobertura de solo. À minha esquerda, os restos vegetais da última cultura, que foi o milho. À minha direita, o milho consorciado com a braquiária. Os benefícios aqui são enormes. A partir do dia 15 de setembro, desseca essa braquiária e inicia o plantio da soja. Este é o verdadeiro plantio direto. Como nós temos alguma coisa de pecuária, mas temos também diferenciado a agricultura, o soja com braquiária, rosesiense, e jogamos o gado. E agora, mais recentemente, estamos fazendo o foco principal nosso é o soja, então focamos o soja, colocamos o soja, depois vem o milho. Outro lugar nós tiramos o soja, colocamos coberturas, ou só com rosesiense, ou com rosesiense crotalária. E algumas outras áreas também temos com sorgo forageiro para cobertura, para depois o pós-soja. Você sempre pensando na palhada, que é o sobressolo, vamos falar assim, que nós temos que pensar no plantio do soja, que se ele tiver descoberto, a temperatura do solo pode chegar a 50 graus e queimar a semente do soja, ou nos primeiros dias você dá um veranico. Agora, se tiver essa cobertura, a temperatura do solo fica em 37, 39, então não vai ter aquela queima, aquela perca de plantas de soja por metro lá que nos significa na hora da produção do soja. Valdir Pacheco para o SBA. Por aqui a gente fala agora sobre o preço da soja em algumas regiões produtoras do Brasil, para aquele produtor que ainda está fazendo a comercialização da sua safra antiga, 16-17. Vamos aos números então, a gente começa mostrando o estado do Mato Grosso, que teve elevação nos últimos 30 dias. A alta em um mês passa de 7%, chega a quase 7,5%, já que os valores vieram influenciados pelo dólar mais alto nas semanas anteriores e também pela soja em Chicago, que recuperou a casa dos $10 por bushel. Apesar dos 2 indicadores estarem oscilando, cotação da soja no Brasil, ela tem ganhado nos últimos períodos. No Mato Grosso, no dia 23 de junho, estava em R$ 53,75. No dia 1º de julho, foi para R$ 57,50 a saca. No dia 7 do mês, alcançou o seu melhor preço neste período, de R$ 59,75. Dia 18, registrou recuo, levando o valor da saca do grão para R$ 58,50 e nesta segunda-feira, dia 24 do mês, vem a R$ 57,75. Valores mais altos na comparação com um mês atrás, mas recuando já durante alguns dias. No Mato Grosso do Sul, há ganhos menores que no estado do Mato Grosso, mas sim, que sobe cerca de 3,5% nos últimos 30 dias, é o que mostramos agora. No dia 23 de junho, o valor de R$ 56,00 por saca de 60 quilos, em 3 de julho estava em R$ 58,00 por saca, dia 10 de julho chegou ao valor mais elevado para esse período, R$ 60,50 por saca de 60 quilos, 15 de julho, R$ 58,50 a saca, 24 de julho, R$ 58,00 por saca de 60 quilos, Mato Grosso do Sul, com alta então de pouco mais de 3,5%.
Em Goiás, o preço da saca da soja ganhou R$ 4,25 no acumulado destes últimos 30 dias. A alta por lá passa de 7%. A gente acompanha agora como que o mercado goiano vem negociando a oleaginosa. No dia 23 de junho, cotação média para o estado era de R$ 57,50 a saca. Julho começava com um novo patamar de preços. Dia 5 registrava o valor de R$ 60,50. No dia 10, melhor preço anotado do mês foi encontrado R$ 63,50 a saca. De lá para cá, os valores recuaram no dia 15, fechando na data R$ 61,75, mesmo preço desta segunda, dia 24 do mês, registrando, portanto, elevação em 30 dias de 7,4%. Por aqui a Agricultura BR segue falando a respeito de soja. Vamos falar agora sobre soja na Bolsa de Chicago. Hoje nós temos os valores recuando em Chicago para milho, para soja. Teve chuvas nesse final de semana, não foi nenhuma chuva tão expressiva assim, mas sim, choveu por lá e aí o mercado é muito sensível, estava jogando para baixo soja, milho, trigo também vinha com alguma queda. Vamos saber se soja em Chicago nós temos operação neste momento. Soja que vinha caindo mais de 1,5%, continua com queda. Essa queda agora não é a mais expressiva do dia, mas quase 2% de recuo para os negócios com soja em Chicago. Daqui a pouco a gente volta a trazer esses dados, nós não temos os dados atualizados com a Bolsa norte-americana, que vinha em queda. Vamos agora saber como que o dólar vem operando aqui no Brasil nesta segunda-feira. Hoje mais cedo a gente já via ele caindo na comparação com a sexta-feira passada. A sexta foi de alta. Depois de dias seguidos de baixa, o dólar fechava a R$ 3,14. Mais alto na comparação com a quinta, que fechou a R$ 3,12. Hoje ele vinha recuando de novo, a gente acompanha os negócios com dólar comercial agora no Brasil. Cotação ainda não está atualizada, já já você acompanha estes números ao longo da programação do Canal do Boi. Este programa vai ficando por aqui. A gente agradece você que esteve com a gente nesta última hora e meia. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Até mais, às 17h20.